Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e hoje com a continuação do Senhor dos Anéis. Bom, isso é ótimo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo com a Sociedade do Anel, eu vou deixar ele aqui pra você, você vai lá, assiste e depois volta nesse vídeo e acompanha a segunda parte, conhecida como As Duas Torres. Não esquece também de deixar o like no vídeo, é super fácil e rápido de fazer, não te custa nada e ajuda muito o canal. As Duas Torres é uma continuação direta da Sociedade do Anel e mostra como continuou a jornada dos personagens. O Frodo e o Sam seguem sozinhos em direção a Mordor e Aragorn, Legolas e Gimli estão tentando recuperar Merry e Pippin, que foram sequestrados pelos orcs. O Frodo e o Sam acabam capturando Sméagol, a criatura Gollum, e fazem um acordo para que ele os leve até Mordor. E eles até chegam diante dos portões negros de Mordor, mas por ser muito perigoso de entrar lá pela porta da frente, eles decidem fazer um caminho alternativo. Não! Tem outro caminho, mais secreto, um caminho escuro. Por que você não nos disse isso antes? Porque o mestre não perguntou! Na sua longa jornada, eles precisam lidar várias vezes com Sméagol e com seu desejo desenfreado pelo seu precioso, que é o Anel do Poder. Como o filme fica mostrando a história de vários personagens e o que está acontecendo com cada um deles o tempo todo, eu acho que fica mais fácil se eu contar a história de cada um separadamente, do começo ao fim, e já ir criando as pontes com eles, porque senão vai virar uma confusão. Muito bem, vamos começar então pelo Frodo, o Sam e o Sméagol. Eles estão nessa jornada para chegar até Mordor por esse caminho alternativo e eles vão passando por uma série de lugares e quanto mais o tempo passa, mais o Frodo sente a influência do anel sobre ele. Ele vai ficando irado e possessivo e ao mesmo tempo ele vai tendo compaixão do Sméagol, porque ele tá começando a conseguir se colocar no lugar dele e entende que ele é uma vítima também dessa opressão do anel. Não faz ideia do que o anel fez com ele, do que ainda está fazendo. Quero ajudá-lo, Sam. Por quê? Porque tenho que acreditar que ele pode voltar. Isso é interessante porque nos mostra quem é o verdadeiro inimigo. A gente não luta contra carne e sangue, mas sim contra os poderes das trevas. A gente tem que ter misericórdia das pessoas e entender que elas são escravas desse poder das trevas que é exercido sobre elas. A gente precisa acreditar que elas podem ser salvas, assim como o Frodo acreditava no Gollum. Do meio pro fim do filme, eles são capturados por Faramir, o irmão do Boromir, que tenta levar o Frodo e o Anel para Gondor, um dos últimos reinos humanos que ainda resistiam a Sauron. Mas após uma grande batalha numa cidadela e vendo o estado do Frodo e também tomando conhecimento do que aconteceu no final com seu irmão Boromir, ele acaba deixando eles partirem na esperança de que eles terminem com a guerra. Acho que finalmente nos entendemos, Frodo Bolseiro. Se os libertar, sua vida será tirada. Então que seja. Já Merry e Pippin são levados pelos orcs em direção a Isengard, mas no meio do caminho eles conseguem escapar e fugir para uma floresta, enquanto um grupo de cavaleiros de Rohan, que é um outro grande reino humano, dizima os orcs que os haviam capturado. Na floresta eles conhecem Barbárvore, que é um ente, um ser mitológico, que é mais ou menos como se fosse uma árvore viva, com feições humanas, corpo, fala, anda, e junto com ele eles vão em busca de outros entes que pudessem ajudá-los na guerra. Eles acabam convencendo os demais entes a lutarem contra o Saruman e a Torre de Isengard, ao mostrar como que o Mago Branco havia devastado a floresta para fazer mais armas e armaduras para os seus orcs. Muitas dessas árvores eram minhas amigas, criaturas que conheci desde que eram sementes. Sinto muito, Barbárvore. No final, Saruman é completamente cercado e os poucos orcs que ainda estavam ali com ele foram destruídos nesse ataque surpresa, já que a grande maior parte dos orcs dele tinham saído para atacar Rohan no abismo de Helm. A ponte que eu crio aqui é com a nossa responsabilidade na guerra. Às vezes a gente acha que a responsabilidade é sempre dos outros. A gente reclama do que os líderes da igreja ou até os líderes do país têm feito, mas a gente mesmo não quer se envolver na guerra. O que a gente não percebe é que, querendo ou não, a guerra nos afeta e que muitas pessoas que a gente ama vão acabar sendo atingidas e feridas se a gente não fizer nada. A gente precisa atacar a torre do inimigo,
pregando a palavra de Deus, levando o reino, libertando e curando as pessoas, orando e adorando a Deus, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Devemos sobreviver a essas coisas como sempre fizemos. Como podem tomar essa decisão? Esta guerra não é nossa. Mas fazem parte deste mundo! Por fim, a gente tem um trio formado por um homem, um anão e um elfo. Eles perseguem os orcs que haviam sequestrado Merry e Pippin, mas eles chegam tarde. Quando eles chegam lá, na verdade, os cavaleiros de Rohan já haviam massacrado os orcs. E aí, na procura pelos hobbits, eles acabam entrando na floresta e descobrem que Gandalf, o mago que havia se sacrificado por eles no filme anterior, está vivo. Ele havia lutado com a morte e vencido, ressuscitando dos mortos, não mais como um mago cinzento, mas como um mago branco em todo o seu esplendor e glória. E é claro que isso é uma alusão à ressurreição de Cristo com seu corpo glorificado. Quem é você? Mostre seu rosto! Não pode ser. Agora, junto com o mago, eles partem para libertar o rei de Rohan, chamado Théoden, que estava escravizado pelo Saruman. Grima, o conselheiro real, estava manipulando o rei com as suas mentiras, bem dignas do inimigo, e o rei estava definhando e completamente escravo em sua mente, possuído pela opressão de Saruman. Mas Gandalf entra e a sua luz expõe as trevas, e então ele liberta o rei, que recobre o juízo. Se eu for, Théoden morre. Você não me matou. Não vai matá-lo. Rohan é minha. Vai embora! E nós? Nós estamos fazendo a mesma coisa que o Gandalf, trazendo esperança aos povos, libertando os cativos de Satanás, trazendo lucidez e vida nova. Em outras palavras, anunciando que o reino de Deus chegou. Uma outra forma pela qual isso é feito é através de Aragorn, que dá boas palavras para a filha do rei Théoden. Dá uma olhada no contraste das palavras de Grima para ela e de Aragorn. Quando toda a sua vida parece encolher, as paredes de seu quarto se fecham sobre você. Uma gaiola para prender um animal selvagem. Você é filha de reis, uma guerreira de Rohan, e eu não acho que esse será o seu destino. Tá, que ela acaba ficando apaixonada por ele, que já é comprometido com a elfa, mas enfim, as suas palavras de bênção a levantam e é isso que importa. Falando na elfa, tem uma cena que mostra a Arwen conversando com seu pai, Elrond, que tá tentando explicar para ela por que ela devia abandonar o Aragorn e seguir com a sua família para as Terras Imortais. Ele fala para ela que um dia o Aragorn vai morrer e que ela vai passar séculos se sentindo sozinha, e que isso é a morte de verdade. A solidão eterna. Ali você existirá, presa em sua dor sob as árvores que murcham, até que todo o mundo esteja diferente e que os longos anos de sua vida sejam completamente desperdiçados. Isso me lembra a realidade do inferno, que é solidão eterna. Mas por amor ela acaba encarando esse inferno para se entregar por aquele a quem ela realmente ama. Jesus também passou pelo inferno ao morrer, assumindo todo o pecado da humanidade. Mas o venceu, vencendo a morte por amor a cada um de nós. Por fim, Théoden, rei de Rohan, decide que o seu povo deve ir até o abismo de Helm, uma fortaleza, para resistir aos ataques de Saruman. A cidade deve ser evacuada. Vamos nos refugiar em abismo de Helm. Não se sobrecarreguem com tesouros. Levem apenas o que precisam. Lá, a esperança parece ter ido embora. Afinal, uma luta entre 300 e 10 mil, eles jamais poderiam vencer. E quando Aragorn sugere ao rei que ele peça ajuda, ele questiona quem o ajudaria. Ele só vê divisão entre as raças e os povos. E quem virá? Elfos? Anões? Não temos tantos amigos quanto você. As velhas alianças estão mortas. Gondor responderá. Gondor? Onde estava Gondor quando o Fold Ocidental caiu? Mas mesmo sem pedir ajuda, ele a recebe.
Elrond envia uma comitiva inteira de elfos que chegam em seu auxílio e eles resistem por bastante tempo. Quando o rei mais uma vez já estava prestes a desistir, Aragorn o anima uma última vez. Eles deviam resistir até o fim, porque tinha uma promessa de que Gandalf chegaria em breve. Da mesma forma, eu e você precisamos continuar lutando, continuar resistindo aos ataques das trevas, mesmo quando parecer que não tem solução. Porque Jesus prometeu que viria em nosso auxílio, que chegaria com os reforços do céu e dizimaria os inimigos. Tudo que temos que fazer é crer e resistir até esse dia chegar. A vitória é certa, basta a gente persistir. O filme termina com o Frodo e o Sam conversando. Nós nem deveríamos estar aqui. Mas estamos. Não era para ser assim. Não era para haver morte, ou doença, ou tristeza, ou guerra. Mas há, graças ao pecado do homem. A cobiça pelo poder, ao desejo pelo anel, a enganação de Satanás. Mas lembre-se, sempre há esperança, porque Jesus já venceu a morte e em breve ele voltará. Sempre há esperança. Se você quer saber como essa história termina, se inscreve no canal, que em algumas semanas o Ponte do Reino volta com a terceira e última parte do Senhor dos Anéis, que não por acaso chama O Retorno do Rei. Até lá, compartilha o Ponte do Reino com seus amigos, pelo WhatsApp, nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, não esquece de seguir o Ponte do Reino também nas redes sociais. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.